Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então, bora lá para uma caminhadinha e gostaria de aproveitar esse momento para produzir. Então, um assunto que eu gostaria de trazer aqui à reflexão é sobre um versículo bíblico muito famoso que muitas vezes a gente não compreende, né? Então hoje eu gostaria de trazer a compreensão que foi revelada no livro Cartas de Cristo, por Jesus mesmo, tá? Então, para aqueles que já leram Cartas de Cristo, vão se recordar, e aqueles que não leram, tá aí uma ótima opção de leitura. E acreditem, pessoal, o nosso crivo, uma vez que estamos diante de algo desconhecido, ele deve ser a bem do sentir. Se nós sentimos que ali existe a essência do que o Cristo veio ensinar, independente da gente já saber ou não, é maravilhoso. Por que que eu digo isso? Porque muitas pessoas, se atêm ao seguinte: se não for da Bíblia, eu não leio nada. Então tá tudo bem, né? Livre-arbítrio de cada um. Mas assim, isso confere você fechar portas. Então vamos lá para o lema da eubiose, que ela costuma dizer o seguinte: uma verdade, jamais tenha ela, mesmo que desconhecida a princípio, como algo que não seja verdadeiro. Pois assim você pode deixar de acrescentar aquela verdade à sua vida e, mais do que nunca, deixar de acrescentar as verdades que venham a contemplar diante da sua bagagem e experiência que cerne aquela questão, certo? Então, é isso. E mais do que nunca, a uma verdade, jamais tenha ela como uma mentira, pois você pode estar verdadeiramente fechando portas na sua vida, tá certo? Então vamos sempre, aquele crivo da compreensão primeira, que é o quê? Tem essência? Se tem essência, logo, até nós poderemos ser, seres melhores e verdadeiros cristãos de fato. Muito mais do que o que a boca fala, o que o gogó consegue sustentar. Tá certo? Então, só fazendo aí nesse adendo e já aproveitando para a introdução aqui do vídeo, pessoal, a todos aqueles inscritos no canal, gratidão profunda. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Gislaine Abadia e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais tem esse propósito, que é de realmente fazer você se compreender melhor e, dando consciência ao ser magnífico que você veio para ser, consegue discernir as questões do mundo que tangem você, dignamente viver melhor, ao invés de sobreviver. Então, aqui, ao crivo, mais do que da razão e similar à essência de nós sermos, humanos cada vez melhores, vamos compreender que temos uma complexidade, que prima algo maravilhoso. Nós somos verdadeira engenharia divina, ainda que existam aqueles que se privem desse máximo de valor e, às vezes, se comportam feito indignos, querendo viver só aquele lado do cérebro animal, sim, o complexo R do cérebro reptiliano, e ao invés de usarem o neocórtex, ou as relações às quais o nosso sexto sentido, através da glândula pineal, possam fazer em equivalência sentirmos a vida. E vocês vão perceber que, na verdade, aqui o que eu quero dizer do versículo bíblico é sobre isso. Então, meu canal fala sim sobre uma epigenética constante, metafísica da saúde. Portanto, não compreende só o organismo fisiológico aqui, nosso corpinho físico, mas também coloca aí a cumprimento as necessidades do emocional, que compativelmente com a energia que nós atraímos, vão aí nos fazer elaborar melhores aspectos do nosso eu a nível mental.
Então, falamos também sobre mente, psique, neurofisiologia humana, né, aqui já esclarecido, a modo de vislumbre, é claro, e mais do que isso, uma neurociências, né? Então, para que a gente possa se compreender mais, aqui nós falaremos sobre tudo, porque engloba tanto necessidades de geometria sagrada, de física quântica, a mecânica quântica, propriamente dita. E vocês vão compreender que todos nós somos capazes, devido ao entendimento que a gente se abre a ele, de nos compreendermos melhores. Logo, vamos nos espelhar em algo melhor aí no mundo. Porque, relembremos, nós não mudamos ninguém, nós não consertamos ninguém. Nós apenas evoluímos, nos entendendo, nos compreendendo com as máximas de verdade que nos chegam e de acordo com aquilo que compete, né? Como eu sempre costumo dizer, nosso livre-arbítrio. Então, para aqueles bons entendedores, que um pingo no i é letra, ou que o trema no u também é, naturalmente, né, escolha aquilo que desejar. Pessoal, então, aqui nós não estamos falando de gramática. Nós estamos justamente falando do desenvolvimento humano, né? Então, já aproveita, deixa seu like, compartilha o vídeo com aquelas pessoas que possam gostar. E mais do que nunca, ative o sininho para receberem mais conteúdo, tá? Compartilha o vídeo. Pessoal, e aproveitem aqui e comentem, pois a minha intenção, inclusive, é abrir momentos de live. Então, para isso, sugiram temas os quais a gente possa vir aqui conversar, falar a respeito, tá? Então, estou aberta aí às sugestões. Então, uma vez feita a introdução, bora lá? E vocês vão ver que, na verdade, já estávamos falando sobre o que eu quero dizer. Então, o que acontece? Existe um versículo bíblico que é muito famoso. Vocês já ouviram dizer sobre aquele versículo do grão de mostarda? Que diz o seguinte, ainda que o grão de mostarda seja pequeno, ele diz para o monte, para mudar de lugar e ele muda? Sim, isso diz respeito ao que, pessoal? A fé. E assim como tudo que o Cristo fez aqui na Terra era envolvido em parábolas. Parábolas, por qual motivo? Porque Jesus, tornando-se uno com Deus, né? Quando ele realmente deu passagem ao Cristo planetário, então mais do que isso, ele fez sua auto-outorga aqui no planeta Terra, né? Uma aí das suas 7 auto-outorgas. Porque o Cristo, mais do que a nossa maior inspiração, ele é também um governador, ele é um criador planetário e ele é um criador de almas. Então, nós sabemos muito pouco sobre ele. E essa figura magnânima, há 2000 anos atrás, falava de mecânica quântica, não citando essa palavra, né? Dessa forma. Então, Jesus Cristo simplesmente, através de parábolas, soberano como né? Porque não é nem dizer que foi. Ele é atemporal, assim como Deus. Soberano como Jesus Cristo Yeshua, né? Sananda. Simplesmente, ele falava de uma forma soberanamente compreensível a todo e qualquer tipo de pessoa. Então, desde aquela pessoa mais letrada àquelas mais humildes, né? Então, necessariamente, englobando todo ser humaninho que pudesse ali estar ouvindo. Então, um simples versículo é como eu costumo dizer. Se você pega ele para estudar desde o 1º de janeiro até 31 de dezembro do mesmo ano, cada dia você vai ter ensejos novos a respeito daquilo. Isso, pessoal, é o quê? Prima compreendermos que estamos aí, né, enovelados em questões para além da nossa compreensão no que diz respeito a dimensões, pois somos um ser muito complexo. Então, continuando aí, o que eu quero dizer? Quando Jesus falou a questão do grão de mostarda, ele deixou bem claro. No entanto, as pessoas vão lá e, por ser parábola, cada um confere o seu entendimento próprio. E muitos gurus, né, pastores, padres, eu nem diria que distorcem, mas a nível da sua compreensão, passam aquilo que compreendem para aqueles os quais vão compreender da mesma forma. Ou diria que é o telefone sem fio,
Cada um carrega a sua bagagem de experiência e vai interpretar de acordo com o que consegue enxergar o mundo. E eu digo, e aqui não é nem falando mal, gente, muito pelo contrário. Jesus Cristo vem esclarecer isso pra gente em Cartas de Cristo. E o que ele diz a respeito disso? Ele fala o seguinte: distorceram, o próprio Cristo fala isso em Cartas de Cristo, hein? Distorceram o que eu trouxe em entendimento, porque vocês não se aprimoram. Vocês demoram para querer compreender o ser maravilhoso que... Então, qual a palavra do Cristo sobre a parábola do grão de mostarda? É simples, gente, vocês vão ver que maravilhoso. Você vai compreender agora e vai falar, inclusive, para aqueles que precisam ainda desenvolver esse despertar de consciência. Então, hoje aqui vocês vão ver um versículo falado a nível de despertar de consciência, certo? Quando eu soube, eu falei que maravilha. Tudo aquilo que é bom gera ânimo e uma vontade com que as outras pessoas também compreendam. Porque é salutar, sim, é saudável em todos os aspectos da vida. A parábola do grão de mostarda, Jesus Cristo ressaltou, Na verdade, ele retificou, uma vez que não precisasse mudar suas palavras na Bíblia, lá estão corretas, mas é o humano que as distorce. E ele deixou isso bem claro dizendo o seguinte: vocês podem compreender agora o que eu vou ressaltar. O grão de mostarda, ele sabe, ele carrega na consciência dele, mesmo que de vegetal, orgânico, que ele é um grão de mostarda. Portanto, ele vai dar, um arbusto, uma árvore de mostarda. Então, o grão de mostarda carrega isso na sua consciência. O que é a consciência do humano? É Deus dentro da gente. A consciência que você tem é a ciência do todo em ti, pois você é criação de Deus. Ainda que você ainda não compreenda isso, favoravelmente aqui eu te digo, o grão de mostarda sabe que ele vai gerar mostarda. E você, humano, você compreende as máximas de ter consciência humana? Às vezes ainda não, senão o mundo não estaria da forma qual ele está. Compreendermos-nos como humanos que somos, nós carregamos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal. E para além disso, podemos inclusive almejar, na equivalência do que cada um consegue comportar de evolução, de intelecto e moral dentro de si, um despertar estrondoso, a nível inclusive de almejar aí, quem sabe, uma iluminação. Não é assim que os yogis fazem? Não é assim que os budistas fazem quando meditam? E não só budista e yogi, você também aí que é católico, você também aí que é protestante, você também aí que é ateu, você também que é espiritualista, mas não tem vivência com religiosidade, está tudo certo. Você que é agnóstico, seja lá o nível que for da sua compreensão entre cultura, raça, crença, religiosidade. Independente, até mesmo porque você não precisa se encaixar em nenhuma dessas coisas aqui que eu citei. Você não precisa se classificar ou se categorizar. A palavra do Cristo, ela é viva hoje mesmo para aquele que compreende um coração leve. Então, bora sofisticar esse entendimento? Se aqui eu disse que nós somos um ser complexo, é isso que nós humanos somos. Porque a engenharia divina a qual nos fez é maravilhosa. E para que a gente possa entender isso, há de se tentar realmente compreender com estudos. E o que acontece? Se eu disse aqui que você tem o reino mineral compatível ao humano que você é certo que você sabe o seguinte: quando falta alguma mineralização nos seus ossos, um cálcio, o que acontece? Você pode gerar osteoporose, Quando está faltando aí uma vitamina D, uma vitamina C, A nível de complementarmos aqui que somos também reino vegetal, o que acontece com você? Você adoece, seu sistema imunológico cai, não é verdade? Naturalmente,
como animais, estamos muito limitados a nível do mental inferior, que é o complexo R, o chamado, né, cérebro reptiliano, que é aquele que nos confere, através das amígdalas, os hemisférios cerebrais. Então nós vamos ter hemisfério direito e esquerdo, né? Um compatível às emoções, ao desenvolvimento de sentimentos, a essas elaborações junto ao sistema límbico. Mas o hemisfério esquerdo, raciocínio lógico, intelecto, todas as associações, cognitivo, esses processos, né, que geram, portanto, aferências ou eferências partem desses, né, dos nossos emaranhamentos de sinapses. Naturalmente, então, abaixo, as amígdalas cerebrais. Como que nós podemos nos especializar em sermos humanos melhores? Porque aí eu citei até o momento reino mineral, vegetal e animal, que compreende, né, essas amígdalas cerebrais. O tempo todo compactuando para que o humano se desenvolvesse desde muito antigamente, desde a era das cavernas, onde a gente aprendeu a se desenvolver, né? Aprendemos ao cognitivo, a fala, a especialização do convívio social, no sentido de nos, não só nos desenvolvermos, mas também nos protegermos, né, a sobrevivência do humano. No entanto, pessoal, a sobrevivência já está aí. Hoje em dia todo mundo sabe sobreviver. No entanto, tem uns que ainda usam muito esse complexo R do cérebro reptiliano, ao invés de compreender que ao reino hominal foi dado a nós, né, algo mais sofisticado, um neocórtex, para elaborarmos belas associações, propriamente raciocínio lógico, intelecto. Somos seres com capacidade, inclusive, altamente especializada, a bem daquilo que a gente consiga alcançar. Então vamos lembrar que nós utilizamos, né, apenas 5% da capacidade do cérebro. Isso é científico, pessoal. Então, naturalmente, o nosso consciente prima isso. E os 95% de... é aquilo que nós não sabemos. É aquilo que nós viemos relevantemente aprender a convívio do que os gatilhos emocionais possam ilustrar a nossa capacidade. De quê? Ou continuar reagindo feito animais, né? Ali a nível mais baixo do mental inferior, que é a sede dos nossos pensamentos, né? Aqueles ali engendrados em emoções, ao invés de elaborarmos melhores sentimentos. Então, anota aí o que eu estou te falando. Para desenvolver na nossa capacidade generosamente benevolente, o que, gente? O mental superior, em conexões fundamentadas com aprimoramento moral. Então, não é só adquirir informações, conhecimento para o intelecto. Visa o humano, né, que já tem consciência, se desenvolver a âmbito moral e ético. Então é isso que muitas vezes falta, por isso que o mundão está do jeito que está. Então a pessoa adquire conhecimento, mas não põe em prática, ou seja, não está a serviço. Porque quem adquire conhecimento e o coloca em prática tem sabedoria. Então conhecimento não é sabedoria, tá? Repetindo aqui, se você não coloca o seu conhecimento a serviço do todo, do próximo, logo, obviamente, ele está a serviço seu mesmo. Então, se ainda existe aí muito egoísmo para compreender isso, só para, reflete, faça aquele momentum de inspiração. Respira 3 vezes, deixa o ar entrar de fato, oxigena aí, né, seu mental superior, né, atribua a ele mais oxigenação. Logo, suas ondas cerebrais, elas diminuem, e competentemente você deixa o neocórtex trabalhar. Assim, ele vai ligar, né, mais do que efetivamente a glândula pineal, sexto sentido, poderíamos falar assim também, e nas equivalências para bem mais do que sexto sentido apenas, e você deixar desenvolver aquilo que o todo, só o todo, na divina presença do Eu Sou, tem para trabalhar com a sua individualidade. E aquele que já compreende o que é individualidade e já está no caminho, iniciando aí seu despertar, ele deseja mesmo, sabe o quê? Ele simplesmente deseja individuação. Vocês já ouviram falar o que é individuação? Pois é, palavra abençoada. Nós podemos fazer vídeos também só sobre isso. Pessoal, então aqui, vamos deixar bem claro e repetir de forma bem sucinta? Então nós temos o reino mineral em nós, nós temos o reino vegetal em nós, nós temos o reino animal em nós
e nós somos também partes do todo. Portanto, né, como humanoides, o reino nominal faz parte efetivamente de quem nós viemos para ser. A despeito daqueles que não compreendam e que queira realmente ficar a vida inteira naquele modus operandi de me sinto com medinho, sinto culpa, julgo, critico, reclamo, quero guerra, então tenho medinho, vou me proteger. Ele está nesse processo de luta-fuga constante. Compreenderam? Quem vive esse cérebro reptiliano constante são aquelas pessoas que reagem o tempo todo, aquelas pessoas que veem as outras pessoas lindamente serem elas mesmas, e tudo conclui que há uma coerência bendita, né? E muito pelo contrário, a pessoa se sente o quê? Afugentada. Se há alguma sombra ali dentro dela, ela se sente recalcada. Ela começa a vir com aquele peso de julgamento que tem dentro dela e explora aquilo no externo, na outra pessoa, que já tem capacidade de ser quem veio para ser. Então eu te falo, se você ainda está engendrado aí nesses medos, nesses pânicos, procura a verdade sua. Procura quem sou eu. Ao tentar responder isso para você mesmo, você vai ver que vai parar de julgamento, vai parar de criticar o outro, vai parar de separatividade, vai parar de fundamentalismo, fanatismo, sectarismo, vai parar de se desvencilhar da centelha do outro. Logo assim, você naturalmente está separado até de Deus dentro de você. Todas as vezes que você julga, que você critica, que você projeta sua sombra no outro, naturalmente você está deixando de integrá-la a si mesmo. Porque as suas sombras, pessoal, vamos lembrar, né, tanto nossas sombras, similar ao ego, eles vêm para nos ajudar a enxergar o que precisamos obter como propósito de vida, saná-los, tá? Porque o burilamento da alma se faz a respeito de quando você enxerga suas verdades. Sem verdade, pessoal, não há cura. Então, se você ainda se vê em um ser humano que muitas vezes está reagindo a tudo e a todos, entra nisso. Se você é um humano muito crítico, muito revoltado, que tem muita resistência ao novo, gente, isso não é entrar no flow da vida, né? Então tem muita gente que fala que está indo no flow. Será para onde ele está indo com esse ventinho, né? Meu Deus, às vezes são justamente correntes de ar que vão levar a ele uma tempestade e quiçá um tsunami, porque isso envolve também águas, né, emoções, um mar de tormenta. Então aqui eu faço alguns trocadilhos para que não fique até um tanto pesaroso, porque há de se colocar humor, porque se a gente não colocar humor, ao invés de rir, nós deveremos chorar. Até quando? Né? Então, sabem que momentos que eu gosto de chorar? Quando eu estou olhando o meu cebolão. Todo mundo tem suas camadinhas de cebola. Olha o seu também, né? Quem sabe você vai conseguir compreender, né, essas nuances aí das suas tormentas, né? Então, é nesse sentido. Nós estamos tratando da vida como se fossem camadinhas de cebola, né? Então é aquele, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Então seria o véu de Ísis também? Poderia, né? Então, esse descortinar dos véus, né, a respeito da roda viva de Sansara, que seja. Então, Deus possibilita com que a gente tenha um esquecimento a bem de não sucumbirmos. Muitas vezes, se você reencarna numa família onde vai descobrir que tem muita coisa para ser resolvida ali, talvez você, né, ia, de fato, desistir. Então, não desista, humano. Eu também sou uma, é por isso que estou aqui falando. Já passei por muitos percalços na vida. E quando, naturalmente, você chora, mas você dá valor nesse choro. Simplesmente, não por vitimismo, muito pelo contrário, você honra as dificuldades que galgou, né? Porque os obstáculos nada mais são do que um trampolim para aquele que tem ânimo, tem confiança em si e em Deus atuando na vida dele. Só que tem uma coisa que é só você que faz. Você tem que deixar. Se você não deixar Deus atuar na sua vida, não tem jeito. Compatível à energia, a emoções, tá? Então aquilo que é dado a você e compreender, basta que sejam as emoções. Então se por hora chega algum desatino na sua mente, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso. Será que não é recalque?
Nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso. Será que não é julgamento? Nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso. Será que não é crítica infundada? Né? Então, o humano que tem muito medo dentro, ele é compatível muitas vezes a traumas. Nós vamos descobrir, né, que existem muitos traumas guardados e que não deixa a pessoa ir para o melhor dela na vida, que faz ela se sabotar, faz ela sabotar quem está próximo, faz ela procrastinar o belo trabalho que veio fazer. Porque como indivíduos, gente, vamos pensar numa coisa maravilhosa, razoavelmente para todos. O bem que você veio fazer na Terra, ninguém mais vai fazer. Escuta aí o que eu estou te falando. O bem que você veio para ser em individualidade, ninguém mais é capaz, é só você. Deus, ele age em todos nós humanos quando a gente deixa. Então, elimina crítica, elimina julgamento, elimina a sensação de impotência, incapacitação, elimina projeções, elimina esses espelhamentos que você vive fazendo. Naturalmente, você vai compreender que, sendo esse ser complexo e lindo, é porque você ainda não tinha posto o pingo nos is naquilo que falta. Né? Por isso que a vida às vezes está muito tortuosa para você. Por isso que você só vê guerra, só entende e compreende limitação, escassez. E escassez, gente, não só âmbito do financeiro, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que a prosperidade, que é o contrário da escassez, ela é só financeira, e não é não. O financeiro é a cereja do bolo. Quando você é um ser próspero, você encontra sempre uma ótima oportunidade de trazer algo que carrega uma essência, inclusive aqui nesse momento. Então esse vídeo aqui, eu abro essa câmera, não é para ficar perdendo meu tempo com vocês não, tá? Isso aqui é genuíno, é porque nós vamos entrando no nosso propósito e quando o chamado chega, como se diz Albert Einstein, uma mente, quando ela descobre algo novo, ela jamais volta a ser aquilo que era antes. Então não tem como mais de eu desver aquilo que eu já vi. Então não tem como. E quando você encontra um bom caminho, você quer mostrar para todo mundo aquele trigueirinho, né? No seguinte sentido, não tô falando para vocês se espelharem em mim, não. Me seguir, não, tá? Tô falando assim, procura saber quem é você, tá? E se você encontrar ainda muito autocrítica, punição, porque no fundo quando você faz isso ao outro, você está fazendo para você. Sabe aquele humano que você vê e não dá conta, se não aguenta ele? Porque você começa a criticar ele, julgar ele, culpar ele e condená-lo. Porque hoje as pessoas estão condenando umas às outras, né? Isso aí é a parte do seu ego fraco. Entra nisso e trata. Vai procurar uma terapia, vai procurar um exercício físico, alguma atividade. Uma boa leitura, pessoal. Vai estudar quem é você, ser. Você tem uma complexidade maravilhosa. Então saiba entendê-la. Então, muitas vezes, as pessoas estão aí paralisadas a nível do raciocínio lógico, não se abrem ao novo. E eu vou te dizer, o que o Cristo ainda quis complementar com a questão do grão de mostarda. Agora sim, né? Nós vamos acabar com o piqui do Goiás. O queijo de Minas, o chimarrão do Sul, né? E o que mais? Ah, o açaí do Pará. Minhas amigas se lembram. Pois é, pessoal. Com muito carinho, fica aqui a dica. Jesus então complementa. O grão de mostarda sabe que ele é grão de mostarda. O humano não compreendeu que ele é um humano. Porque não é sobre fé pouca ou fé muita. É onde as pessoas distorcem o entendimento. Né? Então, como dito, muitos pastores, muitos padres, muitos gurus, muitos mentores vão explicar essa parábola e dizem: ainda que a sua fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Ops, espera lá. Ele quis dizer, ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, no sentido que o grão de mostarda é pequeno e sabe o que ele é. E a nossa fé, se for então comparada ao grão de mostarda, que sabe que ele vai dar mostarda, a nossa fé sabe que nós somos humanos e nós viemos para viver o humano na Terra. Mas como você está tentando viver o humano que é, sem entender a sua complexidade, sem dar conhecimento a todos os seus 7 corpos? Você sabia que você não é só corpo físico? Não, você tem um organismo vital. E ele prima, portanto, conhecer o seu corpo
emocional. Então não é só corpo físico, é corpo emocional. A partir do momento que você é um corpo emocional, mas espera aí antes, recapitulando, você então é um ser pensante antes de tudo, certo? Tudo parte do mental, lei hermética, organismo físico, mente. A partir do mental, você sabe que você também é um ser emocional. A partir do emocional, você compreende que você é energia, porque os seus sentimentos e emoções vibram similarmente a uma frequência energética. Então, uma vez que você é energia, você também compreende que você é espiritual. Está ou não vulnerável a qual tipo de influência aqui, né, na fisicalidade da 3D. Então, estamos na terceira dimensão, a dimensão dos animais. E quando nós vamos nos compreender como seres fundamentalmente hominais, a gente já compreende que nós somos um espírito em evolução. Logo entra a quarta D, quarta dimensão. Então vamos aqui lembrar de novo. Reino mineral, primeira D. Segunda D, reino vegetal. Terceira D, reino animal. Quarta D, reino hominal. Ou seja, o homem compreende que ele é um espírito. Nem todo mundo sabe compreender ainda a quarta dimensão. Depois eu posso fazer vídeo para falar disso. Naturalmente eu trabalho com a espiritualidade já tem 11 anos, auxiliando aí pessoas não só encarnadas, mas também aqueles que por hora anteriormente eram algozes e hoje já estão, né, aí prospectando novas reencarnações, seja aqui ou não. Então, pessoal, nós temos, né, esse paralelo entre essas dimensões. Depende daquilo que o seu intelecto é capaz de processar e o seu coração deixar. Porque, vamos lembrar, se somos pensantes, o pensamento, ele emite uma carga elétrica. E o que é que volta para a gente magnetizar? Mais do mesmo. Em emoções, aos sentimentos que você já está calibrando como carga o quê? Magnética. Emitiu carga elétrica, recebeu carga magnética. Então, é um bate e volta. Mente, sentimento, eletromagnetismo, certo? Então, naturalmente, só chega até você aquilo que você é capaz de compreender. Portanto, aproveita, né? Continua aqui comigo no meu canal. Ele é simplesmente sobre a nossa saúde vital aí, em tudo aquilo que aqui já foi dito. E nós ainda temos muito que explorar, quiçá as coisas relevantes aos estudos que eu nunca paro. E você aí também, você também pode contribuir comigo. Naturalmente, então, pessoal, nós vamos lembrar aqui do seguinte, certo? Recapitulando, você é um ser complexo e lindo. Então nós temos, né, o corpo somático, pessoal. O corpo somático é aquilo, né, que tem a somatória de tudo. O soma é aquilo que a gente, entre aspas, acha que é tangível, porque matéria nenhuma é tangível. Depois vocês olhem o vídeo que eu fiz do dia de hoje, 16 de janeiro de 2026, que eu estou falando disso, tá? Que a matéria é intangível e invisível, ainda que o espectro da luz vá fazer refletir ali uma imagem, que ela vem como figura arquetípica daquilo que primordialmente Deus já criou, e está ali, né, a campo morfogenético, no inconsciente coletivo da humanidade, e acessa aquilo o qual você deseja dar as ordens ao caos que por hora ainda titubeia aí no seu mental inferior, mas relevantemente deixa a mente superior acessar, e você na divina presença do seu eu sou, você vai conseguir compreender o que é que de fato é extraordinariamente feito por você, deixando Deus atuar na sua vida, certo? Então, naturalmente, pessoal, como que a gente identifica isso? Agora, nesse exato momento, porque isso aqui não é nenhum momento só, tá? Quando a gente traz aí para o latim, é numa sofisticação do seguinte, isso é quântico. Às vezes o que eu estou falando aqui para vocês, vocês acham que isso aqui está sendo acessado só a nível de 3D? Graças a Deus, quando a gente começa a querer saber, entender quem nós somos, gente, palíndromo, estava 34, 43. Eu amo, é a sincronia do universo na equivalência do que ele conversa conosco, através da natureza, do relógio. Então, bora lá, o que eu estava falando? Isso é viver um momento, não deixar passar a abertura do seu coração, porque relevantemente você está sendo ferramenta do divino. E você tem essa confirmação disso. Logo, o legado que você deixa na sua vida paira ao ambiente, onde quer que você chegue. E para aqueles, os seus, a sua família, você vai resolvendo coisas indizíveis.
e vamos aumentar sim esse quanto energético de luz, aumentar aí para que a gente alcance essa equivalência de 33% da humanidade, né? Com um cognitivo, um intelecto, um moral mais elevado, né? Vamos compreender aqui essa quinta D, vamos tentar entrar nela, gente? Ou vocês querem ficar a nível de feras, né? Lei de Italião, porque mesmo que o mestre tenha chegado com a lei de perdão, nossa, eu até arrepio, ainda hoje tem pessoas que estão presas em leis de Italião. Gente, lei de Italião na era mosaica, pelo amor de Deus, hoje nós temos outra compreensão, né? Bom, e que assim seja a maioria, porque no fundo, né? Na realidade a gente sabe que não, mas idealmente falando é para isso que aqui estamos, pois a motivação, ela gera ânimo, né? Para que a gente continue cada vez melhor. Então, pessoal, aqui o que eu explanei é importante. Se nós temos o corpo somático, naturalmente também nós temos o corpo astral, nós temos o corpo do duplo etérico. E aí vai compreender, né, a gente entender toda a nossa psique, porque tem mental inferior, mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Por hora, aqui nós vamos explanar só desta forma, porque senão o vídeo fica um tanto grande, né? E há de se falar demais, muitas coisas, né? Então, naturalmente, vocês vão ver que bondade, o humano, ele tem uma capacidade, inclusive, que ele nem consegue compreender, né? Nós não sabemos nos compreendermos. Ao âmago, não. Então vamos seguir, né, honrosamente aquele que é a nossa melhor inspiração, Jesus. Então, para você que não conhece Cartas de Cristo, queira conhecer e talvez, né, você realmente abra o coração. Pessoal, e um crivo maior, eu falo porque eu antes dizia que eu era muito São Tomé, né? Que só vendo para crer. Olha que ignorância. Quem que não tem, né? Quem nunca? Então, eu não uso isso mais. A partir do momento que pela lei de atração você compreende que você tem que crer para ver. Pois se você não opta por isso, naturalmente você está sendo manipulado pelo seu inconsciente, que faz, portanto, a bem da palavra, pela sua própria ignorância, compreender o mesmo ser que efetivamente tem sido desde que não gosta. Então você já descobriu que tem algo em você que não gosta? Eu não vou falar desde o nascimento, né? Que a gente evolui a trancos e barrancos, até mesmo com Deus ali empurrando a gente, né? Até por mérito mesmo que na ignorância. Mas seja um humano diferente hoje. O ideal é que a gente dê valor em quem somos. Nada melhor do que para nos amarmos, né? De modo legítimo, né? Esse alto amor, ele vem a partir da compreensão que você não merece mais continuar em sofrimento. Que você já pode sofisticar seus entendimentos. Que você já pode se aprimorar no reino nominal. Naturalmente, deixar o neocórtex fazer valer mais às vezes, ao invés de ser um ser reativo. Logo, você começa, ao invés de reagir, elaborar melhores respostas ao propósito que aquilo lhe chega. Resolvendo então as questões como verdadeiras soluções, você não encontrará problema em nada. Logo identificará inclusive que misericórdia e graça paira por tudo, até que você dê a devida compreensão. Naturalmente compreenderá que tudo o que existe e é dor ou está longe do amor, não foi Deus que criou. E aí você já será um humano bem desenvolvido e capaz de entender, retornar para o amor do Pai e deixar Ele reinar em você mesmo, aí e agora, com aquilo que compete só a você ser um humano melhor na Terra. Assim você estará se especializando em ser quem veio para ser, porque essa é uma jornada linda e cada vez que você descobre, esse é o amor feito redivivo na Terra. Logo, a sua doce e ilustre presença divina, eu sou, complementarmente, mais do que se entender como um indivíduo, filho de Deus, está a fim de receber a sua individuação. Então foi isso que a bem da palavra, né? Até os 33 anos do mestre, aquele, o maravilhoso, filho da maravilhosa, né? Unido aí ao seu fractal de luz, assim como quem? Arcanjo Miguel.
nos trouxe a contemplarmos que de fato a presença divina eu sou, Deus comandando a sua vida, é o objetivo final da evolução de todos nós humanos. Então, pessoal, para aquele que esteve comigo até o momento, gratidão profunda, muito amor e muita luz em seus caminhos e de todos os seus, a humanidade. Comenta no vídeo, será uma satisfação. Compartilha com aquele que possa gostar dessas palavras. Ative o sininho para receber mais vídeos do canal. Então, gratidão profunda. Namastê.